Você já se perguntou como seria viver em uma família onde todos se submetem uns aos outros por amor? Parece utópico, não é? No entanto, é exatamente isso que o apóstolo Pedro propõe em suas cartas, apresentando uma visão revolucionária para os relacionamentos familiares no primeiro século. Estamos na Roma antiga, onde a estrutura familiar era rigidamente hierárquica. O pai de família, conhecido como pater familias, tinha poder absoluto sobre todos os membros da casa, incluindo esposa, filhos e escravos. Nesse contexto, as palavras de Pedro soam como um chamado à revolução. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, escreve para comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Ele entende os desafios que essas novas comunidades enfrentam, tentando viver sua fé em um ambiente muitas vezes hostil. Em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 a 7, Pedro aborda diretamente as relações familiares. Ele começa falando às esposas: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. À primeira vista, isso pode parecer reforçar o status quo da época, mas Pedro vai além. Ele incentiva as esposas a ganharem seus maridos sem palavras, através de um comportamento puro e respeitoso. Pedro não está pedindo submissão cega, mas uma influência gentil e poderosa. Ele valoriza a beleza interior das mulheres, descrevendo-a como imperecível. Então, Pedro se volta para os maridos. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Aqui está a revolução. Em uma sociedade onde as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade, Pedro exige respeito e honra. Ele vai ainda mais longe, dizendo que os maridos devem tratar suas esposas como co-herdeiras da graça da vida. Isso implica igualdade espiritual, um conceito radical para a época. Pedro adverte que negligenciar esse tratamento respeitoso pode até afetar a vida de oração dos maridos. Mas Pedro não para por aí. Em sua visão de família, todos os membros têm um papel a desempenhar. Aos filhos ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 1. No entanto, ele também instrui os pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa abordagem equilibrada de submissão mútua e respeito se estende até mesmo às relações entre servos e mestres. Pedro incentiva os servos a respeitarem seus mestres, não apenas os bons e atenciosos, mas também os difíceis. Ao mesmo tempo, ele lembra aos mestres que também tem um mestre no céu. O que Pedro está propondo aqui é nada menos que uma revolução silenciosa. Ele está desafiando as normas culturais de sua época, não através de rebelião aberta, mas através de um amor radical e submissão mútua. Mas por que Pedro enfatiza tanto a submissão? Ele nos dá uma pista quando diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A submissão, na visão de Pedro, não é sobre poder ou controle, mas sobre humildade e serviço mútuo. Pedro está ecoando os ensinamentos de Jesus, que disse: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Marcos 10, 43. Ele está propondo uma nova forma de estruturar as relações familiares, baseada não no poder, mas no amor sacrificial. Essa visão de Pedro era verdadeiramente contracultural em sua época. Em uma sociedade onde o poder e o status eram tudo, Pedro estava propondo um modelo de família baseado em amor mútuo, respeito e submissão voluntária. Mas como isso se aplica a nós hoje? Vivemos em uma época muito diferente, com estruturas familiares diversas e dinâmica de poder em constante mudança. No entanto, os princípios que Pedro propõe ainda são profundamente relevantes. A ideia de submissão mútua desafia nossa tendência natural de buscar nossos próprios interesses. Ela nos chama a considerar as necessidades dos outros como tão importantes quanto as nossas próprias. Isso se aplica não apenas aos casamentos, mas a todas as nossas relações. Para os casais, a mensagem de Pedro é um chamado ao respeito mútuo e à parceria igualitária. Para os pais, é um lembrete para equilibrar a disciplina com o amor e o encorajamento. Para os filhos, é um desafio para honrar seus pais, mesmo quando é difícil. No local de trabalho, os princípios de Pedro nos chamam a tratar nossos colegas e superiores com respeito, independentemente de sua posição. Eles também desafiam aqueles em posições de autoridade a liderar com humildade e consideração. A visão de Pedro para as relações familiares não é uma fórmula rígida, mas um convite a uma forma mais profunda e significativa de amor.
É um chamado para refletir o amor de Deus em nossas relações mais íntimas. Imagine uma família onde cada membro busca ativamente o bem-estar dos outros, onde os maridos honram suas esposas, as esposas respeitam seus maridos, os pais nutrem seus filhos e os filhos honram seus pais. Essa é a visão revolucionária que Pedro propõe. Essa visão não é fácil de implementar. Vai contra nossos instintos egoístas e exige um compromisso constante. Mas Pedro nos assegura que viver dessa maneira agrada a Deus e traz bênçãos para nossas vidas. Em última análise, a ética contracultural de Pedro para as relações familiares é um reflexo do amor de Deus por nós. É um amor que se sacrifica, que serve, que honra o outro. É um amor que transforma não apenas nossas famílias, mas todo o tecido de nossa sociedade. Então, da próxima vez que você se encontrar em um conflito familiar, lembre-se das palavras de Pedro. Pergunte-se: como posso demonstrar amor e respeito nesta situação, mesmo que seja difícil? A resposta a essa pergunta pode ser o começo de uma revolução em suas relações familiares. A visão de Pedro para a família não é uma utopia inatingível. É um desafio diário, um chamado para viver o amor de Deus em nossas relações mais próximas. É uma jornada de uma vida inteira, mas uma que vale a pena empreender. Porque no final, é através desse amor sacrificial e dessa submissão mútua que realmente nos tornamos a família que Deus nos chamou para ser.